Você provavelmente já ouviu falar de Isaías, Jeremias ou Elias, nomes poderosos, homens escolhidos por Deus, profetas que marcaram a história de Israel. Mas, e se eu te dissesse que houve uma mulher, sim, uma única mulher, que falou com tanta autoridade divina que suas palavras mudaram o curso de uma nação inteira? Ela não subiu em palácios, não pregou em grandes praças, não liderou multidões. Mas quando a crise bateu à porta, quando o rei ficou em desespero, foi até ela que recorreram. Seu nome era Hulda, e talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas deveria. Porque em uma época onde tudo parecia perdido, quando o templo de Deus estava abandonado e o povo afundado na idolatria, foi da boca de Hulda que saiu a voz do céu. Ela era mulher, era casada com um servidor do palácio, vivendo na parte nova de Jerusalém. Simples, mas cheia da presença de Deus. E a pergunta que não quer calar é: por que os líderes espirituais e o próprio rei Josias buscaram logo por ela, quando havia tantos outros profetas naquela geração? Essa é a história que quase ninguém conta, mas que precisa ser ouvida. Porque quando tudo parecia caminhar para o juízo, uma mulher se levantou com coragem, e o que ela disse ecoa até hoje. Então, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, para saber sobre tudo o que aconteceu. Agora, vamos voltar juntos no tempo, para entender o mundo em que Hulda vivia e por que a sua voz foi escolhida entre tantas. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O cenário espiritual da época de Hulda. O tempo em que Hulda viveu não era apenas difícil, era sombrio. O povo de Judá havia se afastado de Deus de forma profunda. Décadas e mais décadas de reis que ignoraram a aliança com o Senhor transformaram o culto em algo irreconhecível. A idolatria havia tomado conta dos altares, dos corações e até mesmo do templo. Manassés, o avô de Josias, havia sido um dos reis mais perversos da história. Ele profanou o templo, levantou postes ídolos dentro da casa do Senhor e até sacrificou seus próprios filhos no fogo, conforme 2 Reis 21:6. O povo seguiu seu exemplo, mergulhando em práticas pagãs e abandonando completamente a lei de Deus. Depois veio Amon, pai de Josias, que continuou nos mesmos caminhos. Sua vida foi tão maligna que seus próprios servos o assassinaram em sua casa. Foi nesse ambiente quebrado, desviado e espiritualmente cego que Josias assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. 2 Reis 22:1. Anos mais tarde, já adulto, Josias começou a buscar ao Senhor, desejando consertar o que estava errado. Ele mandou purificar o templo, remover os ídolos e restaurar a verdadeira adoração. Mas era como tentar reconstruir uma cidade destruída por dentro, sem saber por onde começar. O povo tinha perdido a consciência da palavra. Não sabiam mais o que Deus esperava deles. Tinham esquecido a lei, os mandamentos. A voz divina havia se calado, ou pelo menos parecia que tinha. E então, algo surpreendente aconteceu. O livro da lei é descoberto. Durante a restauração do templo, algo coberto por camadas de esquecimento veio à tona. O sumo sacerdote Ilquias, vasculhando entre os escombros e salas abandonadas da casa do Senhor, encontrou um livro antigo. Não era um livro qualquer, era o livro da lei, provavelmente parte do que conhecemos hoje como 2 Reis 22:8. Quando ele leu os textos, percebeu imediatamente a gravidade da situação. O que estava escrito ali deixava claro que o povo de Judá estava quebrando a aliança com Deus há muito tempo, e as consequências eram severas. Ilquias levou o livro até o escriba Safã, que então o leu para o rei Josias. Ao ouvir aquelas palavras, Josias rasgou suas roupas em sinal de profundo desespero e arrependimento. Ele entendeu que a ira de Deus já estava acesa contra Judá.
Entendeu que todo o sofrimento que poderia vir, invasões, destruição, exílio, era resultado direto da desobediência do povo. Mas ele não quis agir apenas por impulso. Josias queria uma confirmação, queria ouvir diretamente de Deus o que estava por vir. Precisava saber se ainda havia tempo ou se o juízo já estava selado. E foi então que Josias tomou uma decisão que até hoje surpreende estudiosos e leitores da Bíblia. Hulda é procurada, a escolha inesperada. Josias tinha opções. Ele poderia ter buscado o profeta Jeremias, que já atuava naquela época, ou outros líderes religiosos conhecidos. Mas, em vez disso, ele enviou uma comitiva até uma mulher, Hulda, a profetisa, 2 Reis 22:14. Hulda morava em Jerusalém, na parte nova da cidade, e era casada com Salum, responsável pelo guarda-roupa real. Seu papel oficial não era de liderança. Não há registro de que falava em público ou que tinha influência nos palácios. Ela vivia discretamente, mas Hulda era conhecida como profetisa do Senhor, alguém com discernimento, com profundidade espiritual, com conexão verdadeira com Deus. E naquele momento foi para ela que os principais homens do reino correram em busca de uma resposta. É impossível não se impressionar com isso. Em uma época patriarcal, onde profetas homens dominavam a cena espiritual, Deus escolheu uma mulher para ser porta-voz da verdade. E mais que isso, sua palavra foi imediatamente aceita como legítima, poderosa, divina. Agora todos estavam atentos, o rei, os sacerdotes, os oficiais, aguardando o que Hulda diria. E ela não hesitou. A profecia de Hulda, julgamento e misericórdia. A resposta de Hulda não veio com meias palavras. Ela falou com coragem, com clareza, com a autoridade de alguém que realmente ouvia a voz de Deus. Ela disse: "Assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo conforme está escrito no livro que foi lido na presença do rei de Judá." 2 Reis 22:16. O povo havia abandonado a Deus. Tinham queimado incenso a outros deuses, provocado a ira do Senhor com suas práticas, e por isso o juízo viria. Mas a mensagem de Hulda não terminou no castigo. Ela também trouxe uma palavra especial para o rei Josias. Porque o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes. E rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. 2 Reis 22:19. Por causa do arrependimento sincero do rei, ele não veria a calamidade com seus próprios olhos. Ele morreria em paz. Essa resposta de Hulda revela muito sobre quem Deus é. Sim, ele é justo e não ignora o pecado, mas também é compassivo, sensível ao arrependimento verdadeiro. E mais uma vez, foi por meio de uma mulher que essa verdade foi proclamada. O impacto de sua palavra no reino de Judá. As palavras de Hulda não ficaram no ar. Elas ecoaram nos corredores do palácio e incendiaram o coração do rei. Josias entendeu que não podia mais esperar. Reuniu o povo, subiu ao templo, leu em voz alta todo o conteúdo do livro da lei. Fez uma aliança pública diante de todos, comprometendo-se a seguir o Senhor de todo o coração e alma. 2 Reis 23:1-3. O rei então iniciou uma das maiores reformas espirituais de todos os tempos. Derrubou altares pagãos, expulsou os sacerdotes idólatras, destruiu os ídolos construídos dentro do templo. Acabou com os cultos aos astros e às divindades estrangeiras. Restaurou a celebração da Páscoa, algo que não era feito há gerações. Foi um movimento de purificação nacional. Tudo impulsionado por uma única profecia, a de Hulda. Ela não apenas trouxe uma mensagem,
Ela foi o estopim para o renascimento espiritual de uma geração. Por que Deus usou Hulda? Reflexão espiritual. É impossível não se perguntar por que Hulda? Por que Deus escolheu uma mulher simples, fora dos holofotes, quando havia profetas famosos atuando naquela época? A resposta pode estar no próprio coração de Deus. Deus não se impressiona com títulos, não escolhe pelas aparências. Ele vê o íntimo, e quando encontra um coração sensível, fiel, humilde, Ele usa, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre. Hulda talvez não tivesse seguidores, não tivesse púlpito, mas ela tinha algo que nenhum status poderia comprar: ouvidos atentos à voz de Deus. E foi isso que fez dela a profetisa certa, no momento certo. Depois daquele episódio tão marcante, a Bíblia silencia sobre Hulda. Não sabemos como foi sua velhice, não sabemos onde ou como morreu. Ela desaparece das páginas sagradas com a mesma descrição com que entrou. Mas o seu legado permanece. Ela não precisou de muitos capítulos, nem de grandes feitos militares. Ela teve apenas um momento, mas soube usá-lo com sabedoria e coragem. Às vezes, tudo o que Deus precisa é de alguém disposto a ser canal da verdade, nem que seja uma única vez. Conclusão. Mensagem final ao ouvinte. A história de Hulda nos lembra de algo poderoso. Deus sempre tem uma voz, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o povo se desvia, mesmo quando o templo está em ruínas. Deus fala, e às vezes essa voz não vem do alto do palácio, nem de quem tem fama religiosa. Às vezes ela vem de onde ninguém espera. Vem de alguém que vive em silêncio, mas com o coração afinado com o céu. Que a vida de Hulda te inspire a ouvir mais, a se consagrar mais, a não duvidar do que Deus pode fazer através de você. Porque quando o mundo estiver prestes a desmoronar, talvez Deus esteja esperando que seja a sua voz a ser ouvida.